novamente, número 24 ao número 27. O primeiro aqui ficou limite de 1 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Ô, gente, vocês lembram do gráfico de 1 sobre x quando x tende a 0? Aí a gente falava que 1 ia para mais infinito, 1 para menos infinito. Esse vai ser o mesmo caso. Olha a diferença. Quando você fosse desenhar o gráfico de 1 sobre x menos 3, você teria que pensar no domínio da função, não é isso? No domínio da função, você ia pegar x menos 3 tem que ser diferente de 0, x tem que ser diferente de 3. Isso quer dizer o quê? Que o 3 é um ponto de descontinuidade nessa função aí. É um ponto onde a função não está definida. Então, vocês lembram o gráfico de 1 sobre x não era assim, ó? No 0? Agora, esse gráfico aqui vai fazer a mesma coisa, mas ao invés de fazer isso no 0, vai fazer no 3. Porque o ponto de descontinuidade do 1 sobre x aqui é no 0. O ponto de descontinuidade de 1 sobre x menos 3 é no 3. Então, o desenho é praticamente o mesmo, deslocado. Então, é como se eu pegasse esse desenho e deslocasse o meu problema, o meu ponto do domínio que não funcionava, em vez do 0, vai ser agora onde? No 3. Então, meu gráfico aqui ficou em y, meu gráfico aqui ficou x, e o ponto que me dava o problema, a assíntota, o ponto de descontinuidade ficou sendo no 3. Ok? Agora nós vamos pensar. Quando x está tendendo a 3, se eu chegar, o 3 está aqui, se eu chego por esse lado, vai lá para cima, mais infinito. Se eu chego por esse lado, vai lá para baixo, menos infinito. Se vai para mais infinito e menos infinito, o que está acontecendo? Quer dizer que o limite o quê? Não existe. Então você vai falar o quê? Que esse limite não existe. Na prova, se você for fazer isso para mim, como é que você vai deixar? Você vai deixar isso, você vai deixar o gráfico e vai falar assim, limites laterais diferentes. Para eu entender que você pensou que um vai para cima e um vai para baixo, ok? Aí você pensou que os limites laterais são diferentes e escreveu isso. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é a diferença desse gráfico do gráfico anterior? É esse quadrado aqui. Mas esse quadrado vai mudar tudo no desenho do gráfico. O ponto de descontinuidade continua sendo 3. Mas esse quadrado faz o ramo que era negativo ficar positivo. Então, o desenho desse gráfico aqui seria o quê? Ó, o 3 continua sendo ponto de descontinuidade, tá vendo? Mas ao invés de ser um para cima e um para baixo, aconteceu o quê? Os dois para cima. Porque elevar ao quadrado vai fazer o quê? X tende a 3, x menos 3 ao quadrado. O quadrado faz ficar positivo. Seria a mesma coisa se tivesse a quarta, seria a mesma coisa se tivesse um módulo, o comportamento seria o mesmo. Quer dizer que o gráfico é igual? O do módulo do quadrado? Não. Mas o comportamento do gráfico é igual. Então, aqui, ó, os dois, quando eu chego perto de 0 por esse lado e por esse lado, os dois estão indo para onde? Lá para cima. Então, os dois estão indo para o quê? Mais infinito. Esse aqui, pelo lado esquerdo, ia para menos infinito, pelo lado direito, mais infinito. Esse aqui, os dois vão para mais infinito. Esse não existe, esse existe. Esse exercício aqui tem o mesmo ponto. O reflexo aqui está muito pesado. Haha. Ó, esse aqui tem o mesmo ponto desse cara aqui. Tá vendo esse quadrado aqui? Esse quadrado vai mudar tudo. Esse quadrado vai fazer os dois ramos irem para o mesmo lugar. Então, o desenho desse gráfico vai ficar mais ou menos assim. No 0 vai para mais infinito. Por quê? Elevou o quadrado antes de tirar a raiz cúbica. Se tivesse só a raiz cúbica,
ia ficar um para cima e para baixo. Mas o quadrado garantiu que os dois ramos sejam positivos. É igual se tivesse aqui um módulo. Se tivesse um módulo aqui, seriam os dois para cima. Se tiver um quadrado, os dois para cima. Se tiver a quarta, os dois para cima. Se tiver só a raiz cúbica, um para cima e um para baixo. Ok? Agora aqui, ó. A última questão aqui. Limite de 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero. O cubo vai funcionar como o gráfico de 1 sobre x. O gráfico de 1 sobre x é assim, ó. Aline, mas por que o cubo funciona como o gráfico de 1 sobre x? Ô, gente, quer dizer que o gráfico é igual, igual, igual? Não. Quer dizer o quê? Que no infinito, perto de zero, nos extremos, eles têm o mesmo comportamento. Então, um número elevado ao cubo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Por isso que um ramo está para cima e o outro ramo para baixo. Então, esse limite aqui, ó, ele não existe, pela mesma justificativa aqui. Então, na prova, você pode falar comigo assim, ó. Não existe, fazer esse desenho e escrever assim, ó. Limites laterais diferentes. Isso já é o suficiente para você, na prova, justificar para mim. Ok?